recapeamento. Ela não é. Não é? Não é. Todo mundo acha que é, mas hoje não é. Ah, não é? Pra que a pessoa reclama? Agora voltando pra cidade de São Paulo. Como que tá, pelo menos na sua região, que você puder falar, das questões de enchentes? Parece que melhorou muito, né? Enchente de São Paulo, melhorou. não. Ah, sim. Ali na nossa região, se tinham dois... Inclusive, sim, né? Se for para pensar hoje, tô com 3 obras em andamento na minha região, né? De grande porte, inclusive. E as 3 são de drenagem, cara. Né? Uma está sendo executada ali próximo do Tribunal de Contas, ali no viaduto 11 de junho. Né? A gente está criando um piscinão lá, isso é a Secretaria de Obras, né? CIURB, é responsável por essa obra, que chama o Consórcio Paraguai Éguas, né, para criar um piscinão ali, para evitar as enchentes que costumam acontecer ali embaixo do viaduto. Quem conhece ali Vila Clementino sabe do que eu tô falando, é bem ruim quando chove, se tem fortes chuvas ali, ele sobe muito rápido, mas também depois vai escoando bem rápido também. Só que nesse interim, cara, né, o carro ficou ali no meio, se gerou esse desconforto, pode gerar acidente, enfim, uma série de problemáticas. Então essa é a primeira obra. Tem uma segunda obra que está acontecendo em Moema, começou agora, inclusive, que é no cruzamento da Ibijaú com a Gaivota, né? A gente está criando ali também, né? Outra obra de CIURB. Não é nem um piscinão, cara. Como se fosse É uma tecnologia que só tem em Tóquio hoje, mas como se fosse um grande reservatório subterrâneo, né? Porque ele vai ficar ali, vai ter a via ali em cima, né? E aí depois ele vai reservar essa água e depois vai escoar bombeando, né? Então essa também, outra grande obra para resolver ali o problema de Moema, que tem muito problema com drenagem, né? Porque é um espaço ali, Léo, você tá falando do metro quadrado mais caro do Brasil, né? Não tem Moema, o metro quadrado mais caro do Brasil. Ali acho que de bairro mesmo, hoje é Vila Nova Conceição, que também tá na minha circunscrição. Sim. Mas Moema é um dos maiores, né? Você não tem um espaço aí pra você fazer um piscinão, cara. Absolutamente não tem, né? Então é muito difícil você conseguir resolver isso. Então teve que se passar para essa solução, né, desse reservatório. E o terceiro está acontecendo ali na Rua Curitiba, próximo do Parque Ibirapuera. Tem uma praça ali da Rua Curitiba, tem o Círculo Militar, não sei se você conhece, do lado da LESP, claro. o Comando Militar do Sudeste. E ali naquela rua ali, na Mário Cosel, a gente também tá... Ali essa obra é da SUB. Ali a gente também tá duplicando as aduelas, né? Então hoje a gente só tinha uma galeria de aduelas, agora a gente tá duplicando para ter vazão de toda aquela água que passa ali para aquela região. Entendi. No caso de você falou que época de chuva e tal, não sei o quê, a gente falou dos moradores de rua. Não sei se você tem esse dado, eu tenho maneira de fazer umas perguntas chatas, você me desculpe. Pode fazer. Mas não sei se tem esses dados. Costuma morrer mais um morador de rua por calor ou por frio? Por frio, absolutamente. Por frio morre bem mais. Eu não vou falar bem mais, que eu não tenho dado, mas assim, a preocupação da gestão é sempre em relação às baixas temperaturas, né? Entendi. Porque a hipotermia, cara, é um problema bem grave, especialmente porque aqui em São Paulo, além do frio, você tem a garoa. Então o cara, ele vai passar frio molhado. Sim. Pra piorar, muitas vezes ele tá alcoolizado, então ele vai bebendo e não vai percebendo, né? Sim. Mas aquilo vai piorando até o momento que ele morre sem perceber. Entendi. Tem eu presenciei um acidente. Quem vem pela 9 de julho pra pegar Tiradentes, não é bem a 9 de julho, esqueci o nome da rua, mas pra pegar Tiradentes pra ir pra Marginal Tietê. Ok. Tá? Tem um viaduto ali que você vem numa curva pra direita e aí você passa do lado de um viaduto, da subida pra um viaduto. Tá. E tinha tipo uma marquisezinha ali onde ficavam os mendigos. E os caras tão bêbados, geralmente. Então o cara não sabe geralmente o que tá fazendo. E aí eu vim de madrugada e o carro... Você vira a curva é razoavelmente fechada, você vira a curva e é onde os mendigos ficam. Eu tava atrás do cara, o cara virou a curva e pegou de cheio o mendigo. Caramba. Ele, pelo que eu vi, ele matou o mendigo. E eu, assim, desviei, porque baixou o Ayrton Senna em mim, que eu não sei como eu desviei de trás daquele cara, né? Que ele pegou o negócio. Eu passo lá, não tem mais mendigo, nunca mais. Então eu imagino que a prefeitura não deixa mais ficar, tá? Só que o certo era ter ali a chamada arquitetura hostil, pra impedir que mendigo ficasse ali, porque as pessoas estão morrendo. Porque ali é um espaço muito curto, você tem 1 metro que ele fica. Então ele não vai ficar nesse 1 metro o tempo todo. É óbvio que ele vai pra avenida. E se ele for pra avenida, ele morre. Porque o cara tá vindo ali que seja 50 por hora, ele não tem tempo pra frear. Ele vira e tal. Então teria que ter uma arquitetura hostil
por exemplo, sei lá, uma arquitetura em triângulo, qualquer coisa que ele não pudesse ficar ali. Só que é proibido. Não proibiram isso? Proibiram. E aí? Quem foi o cretino que proibiu isso aí? Cara, bom, primeiro, você tá falando de modelo ali de arquitetura hostil, eu vejo muito aquelas corpo de prova, né? Você que trabalha com engenharia, você deve saber. O corpo de prova ali do concreto era muito utilizado pra isso, né? Sim. Mas teve um padre aí quebrando isso aí. Um cretino de um padre. Inclusive a lei ficou com o nome dele. Putz, grilo. Lei Júlio Será que esse padre vai pro inferno, meu? Porque só faz merda. E aí foi vetado no governo Bolsonaro, voltou e o Congresso derrubou o veto, cara. É impressionante. Você não pode fazer arquitetura hostil. Não porque não é uma questão de você... Primeiro, você não quer que exista moradores de rua. Você quer que as pessoas tenham casa, tem a dignidade, certo. cara. Dignidade humana. Exato. Mas é o seguinte, tem lugar que se o cara ficar ali, ele morre. Exato. Como eu falei, eu vi um morador de rua morrer na minha frente. Eu vi ele na minha frente. Porque eu tava bem perto assim do carro, o cara virou e pau! E pegou o cara e matou o cara. Eu tenho certeza que aquele cara morreu. Né? E eu saí. E aí eu acho que a prefeitura tirou os moradores dali. Porque nunca mais vi. E sempre eles ficavam ali, pelo menos uns 3. Não tem mais. Mas nada impede. Eu imagino que a polícia deve estar de olho. Então acho que sim. Eu imagino que sim, porque nunca mais vi. Só que aí tá. Policiais que podiam estar cuidando de crime, de violência sexual, etc., tem que ficar de babá de mendigo. Se eu fizesse uma arquitetura hostil, resolvi o problema. Essa lei, ela é municipal, ela é estadual. Federal, pô. Congresso Nacional. Congresso Nacional. Inclusive, cara, eu fiquei tão incomodado com isso que eu cheguei até a dar uma olhada, né, em quem votou pra derrubar o veto, cara. Pô, a Bia Kicis votou pra derrubar o veto. Boa, Bia Kicis. Boa. Quer dizer, quem derrubou o veto, por exemplo, é responsável pela morte desse mendigo. Sim. Porque se eu tivesse uma arquitetura hostil ali, ele não morria. Ele não ficava... Eu não tô falando pra fazer arquitetura hostil em São Paulo inteira. Não é isso que eu tô falando, mas um lugar onde é perigoso. Porque é o seguinte, morreu o mendigo. Mas podia também, que lógico que é uma pena, mas podia ter morrido as pessoas dentro do carro. Você podia ter uma criança ali e morrido, que o cara podia capotar, bater, você podia morrer, podia ter morrido. No que eu vi, porque eu passei rápido e eu fiquei tão assim... Sabe que você não... pô, na hora que eu vi, já tinha ido embora. Eu fiquei tão assim que eu não fiquei sem reação. E é importante, Léo, reiterar isso, né? Que assim, a prefeitura, ela coloca à disposição, tem muitos serviços sociais, né? Para receber esses moradores de rua, para abrigar eles, para oferecer assistência, oferecer alimentação, né? Então, assim, não é que não tem outra opção senão ali. Existem outras opções, existem vagas para ele, né? Mas aí, nesse lugar perigoso, igual nesse aí, uma hora que... Não sei se você sabe exatamente onde eu tô falando, mas uma hora é legal pra você passar ali pra ver. Porque é uma casinha assim mesmo pra mendigo. E lógico que os caras vão ficar ali. E é logo depois da curva, numa avenida. É lógico que a pessoa que tá ali vai morrer. Se eu vejo o cara ali e eu informar a prefeitura, vocês podem tirar este que tá num lugar perigoso? Cara, depende do horário, né? As nossas atuações são basicamente das 7 às 7. Né? Então se ele tiver de madrugada, já era. Não pode... Nem a polícia. Se eu ligar pra polícia... acho que a polícia iria, né? Porque, assim, se o cara tiver alcoolizado ali numa situação de perigo pra ele mesmo, acredito que sim. Mas também não vou falar com certeza, né? Entendi. Não sei se você tem esse dado. Eu aqui também na Vila Mariana deve acontecer muito menos. Mas é comum atropelamento de mendigo em São Paulo? Cara... Boa pergunta, eu nunca ouvi falar. Eu já vi um vídeo de um se jogando na frente. Putz. Pra ganhar indenização, coisa desse tipo. E eu só tô falando isso aqui porque tem o vídeo mesmo, tá? Sim. É como se fosse um golpe que esse cara faz, né? Entendi. E aí a pessoa conseguiu parar bem antes, né? Entendi. Mas que existe tentativa sim. Agora, na minha região, falar tanto de morte quanto de atropelamento, não sei dizer. Entendi. Você trabalhou muito tempo em Brasília, né? Sim. Quais, assim, as peculiaridades ou desafios de São Paulo, de administrar São Paulo? Claro que lá você não foi subprefeito, mas você viveu lá, você deve conhecer também um pouco. Você percebe particularidades de São Paulo que você não imaginava em relação a Brasília? São Paulo tem essa característica, Brasília outro, é mais ou menos toda grande cidade é a mesma coisa? Não, tem diferenças, né? Brasília tem épocas do ano lá que fica 120 dias sem chover, cara. É mesmo? Absurdo. Cara. É absurdo. Lá a seca é bem rigorosa mesmo, né? Período de estiagem. 4 meses sem chover. Praticamente. Eu já cheguei a pegar, e aí quando chove cai o mundo inteiro, né? Entendi. Aí pega umas chuvas bem pesadas, né? Agora, São Paulo você não tem isso, né? Mesmo no período de seca que a gente teve agora recentemente, ainda assim você tem ali chuvas... Não vou falar recorrentes, mas eventuais acontecem, né? Então, eu tenho certeza que, bom, como você falou, eu também nunca administrei nenhuma subprefeitura ou administração regional em Brasília. Mas isso afeta.
né? Por exemplo, eu tenho hoje 7 equipes de poda, 7 equipes de grama, né? Eu não teria tudo isso, não despenderia tanto recurso para isso se tivesse com 4 meses sem chuvas, né? Sim, mas quando fica muito tempo sem chover, vocês não gastam mais dinheiro, por exemplo, com limpeza de placa, essas coisas? Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Muda a peculiaridade, entendeu? Inclusive, não precisa nem ir tão longe, né? Em relação a Brasília, né? Outras subprefeituras, como eu falei, têm características distintas, né? Entendi. Então, eu acredito que isso aconteça também em Brasília. Porque o pessoal pensa muito em Brasília em relação ao plano piloto, né? Mas o Distrito Federal pega todas aquelas cidades satélites. Taguatinga, Ceilândia, Gama, Planaltina, Sobradinho. Então, assim, cada uma delas também costuma ter peculiaridades um pouco diferentes, né? Entendi. Em relação à zeladoria, em relação a descarte regular de lixo, em relação a locais que têm bares universitários. A Asa Norte de Brasília, por exemplo, costuma ser um local de concentração de universitários por conta da UNB, né? O Mané Garrincha é uma região com estádio, então talvez você tenha mais comércio ambulante. Aqui na minha região, na subprefeitura, eu não tenho estádio, por exemplo. Né? O meu colega da Lapa, por exemplo, vai ter ali o Allianz. O cara de Itaqueras vai ter a Neoquímica Arena. Então, aquilo que você despende, né? O número de equipes que você vai ter de fiscalização costuma necessariamente ser maior. Entendi. Você falou, por exemplo, a subprefeitura é responsável por tapa-buraco e recapeamento. Ela não é. Não é? Não é. Todo mundo acha que é, mas hoje não é. Ah, não é? Pra que a pessoa reclama? Ela vai reclamar num 56 mesmo, né? Mas quem vai executar isso é um departamento chamado DZU, Departamento de Zeladoria Urbana, que fica dentro da Secretaria de Subprefeitura. Então eu tenho todas as 32 subs aqui e acima delas tem a secretaria. Entendi. Mas se você puder só explicar até para as pessoas, que é importante a gente dar essa informação. Quais são as responsabilidades da subprefeitura? O que o cidadão ele pode te acionar? Para quais situações? Certo, como eu falei, né? Então, toda a parte de poda de árvores é nossa, a autorização para uma poda privada é nossa também, a zeladoria em relação a lixo, limpeza urbana, bueiro, né? Se tiver um problema ali na sarjeta dela toda quebrada, não tem acessibilidade para cadeirante, rampa de acessibilidade é nosso. Aquele piso podotátil para deficiente visual também a gente que faz. Né? Então toda essa só parte... pedir, se a pessoa pedir na rua dela, por exemplo, a prefeitura tem que fazer? Não, se tiver dentro das normas técnicas ali, né? Não é toda a rua que precisa. Você tá falando do piso podotátil ou da rampa de acessibilidade? Não, do piso... Os dois são responsabilidade da prefeitura? São nossos. E, por exemplo... Tanto que eu até publiquei um vídeo agora, né? Que teve uma instituição, né? Bem legal, chamada Dorina no Will, que eles ensinam, dão autonomia para os deficientes visuais, né? Eles levam o cara lá, então, pô, o deficiente visual, por algum motivo, desenvolveu diabetes, enfim, seja lá qual for o motivo, ele não sabe mexer no fogão. Né? Ele pode se queimar, isso pode gerar um problema. Então ele ensina a autonomia pro deficiente visual. E pode parecer bobo para muita gente, mas isso é muito importante para esse cara. Então ele usar a bengala ou mesmo ter um cão guia ali, tudo isso eles ensinam. E aí eles me pediram, falou: Rafa, a gente tá com outro espaço aqui na Vila Clementino, você pode colocar piso podotátil em todo esse perímetro aqui para que a gente possa, né, os nossos clientes aqui, né, o pessoal que vem aqui na nossa instituição, poder se locomover entre um espaço e outro? Eu falei, claro. Vamos embora. Comprei piso podotátil, instalei e fui lá conhecer o espaço deles. Super legal. As escolas municipais da sua região, é responsabilidade sua ou não? Aí a Secretaria de Educação. Entendi. Aí você não mexe nada com a parte de escolas. Não. Gostaria muito, porque eu acho bem legal e para mim a parte mais importante, né, do poder público é justamente a educação. Sim. Mas só para completar, Léo, então tem toda essa parte de manutenção, né? Aqueles brinquedos, né? De parque, de terceira idade, de praça, né? Aqueles... não é brinquedo, né? Mas equipamento, exato. Sim. A gente faz manutenção neles também, né? Vai construir um parcão ali para o pessoal levar o cachorro ali na praça, a gente faz também. Vamos lá, o que mais? Toda a parte de fiscalização, de autorização, né? Você criou um comércio, criou uma empresa, quer uma autorização para poder funcionar, uma LF, como a gente chama, né? Sim. É na subprefeitura. A fiscal, pô, você viu que seu vizinho construiu uma parede na frente da sua janela, cara. Você não tem mais sol luz do sol. Reclama lá com a gente pode embargar a obra. Então, tem uma série de coisas, né? Eu costumo falar que tem coisas que eu esperava que a subprefeitura fizesse, não faz, que é o caso do tapa-buraco, né? E do recap. E tem coisas que eu achava que não era competência nossa e são, como, por exemplo, uma das mais peculiares que eu acho, que é a questão dos acumuladores.
né? Então você tem... Tem esse problema em São Paulo? Opa, muito. Eu nunca muito. vi isso em São Paulo. Nossa, demais. Eu vejo nos Tem Estados até Unidos. Não, imagina, pô. Tem até aquele documentário lá, Mulher da Casa Abandonada. Não, né? mas eu já vi fora do Brasil. No Brasil Não, tem aqui um programa muito. sobre o Brasil? Em São Paulo. Não, o programa eu não sei. Ah, tá. Tem um podcast, né? Que ficou bem famoso, chamado Mulher da Casa Abandonada, né? E aí a gente recebe reclamações de vizinhos. Se tiver ordem judicial, a gente vai lá e limpa, pô. Mas você precisa da ordem judicial. Necessariamente, sim. Porque em tese- Porque quando o próprio... É difícil, Sim. mas já aconteceu. Do próprio acumulador aceitar a intervenção... Porque isso é um problema, hein? Aí a gente vai lá e limpa. Entendi. Porque, mas isso deve dar uma treta absurda. Porque É o uma cara. treta absurda. Porque em tese aquilo. Todos aqueles objetos que pode ser lixo, mas em tese é a propriedade dele na cabeça dele. Sim, sim. E aí vocês tiram o cara de lá ou ele vê vocês tirando as coisas? A gente deixa ele acompanhar, né? Nossa. Porque pra não ter aquele tipo de acusação. Tipo, tinha R$700 aqui e sumiu. Entendi. Mas o cara deve surtar. Então, se tem ordem judicial, ele surta, mas o que eu posso fazer, né? Eu não acho que ele é um doidinho, nada disso. Acho que é um distúrbio psicológico dele, né? E tem N gatilhos pelos quais levam a pessoa a ficar daquela forma, né? Muitas vezes problemas na infância, né? Apego material, porque na infância não tinha. Sim. Ou algum gatilho, perdeu um familiar e aquelas coisas são importantes pra ela. Eu entendo todo esse lado, tal, mas eu entendo também que pros vizinhos é difícil. Porque você começa a gerar uma série de vetores de patologia. Então é rato se acumulando lá, vai criando ninho de barata. É complicado, cara. Entendi. É bem complicado.